Olha só, queridos irmãos, hoje pela manhã eu quero conversar um pouco com vocês sobre o seguinte tema: permanecendo firmes em tempos de tribulação. E para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, nós vamos começar lendo os versos 1 e 2. 1 Pedro 1, versos 1 e 2. E vou pedir para você deixar a sua Bíblia aberta aí, que a gente vai viajar um pouquinho então neste capítulo 1 e um pouquinho na carta do apóstolo Pedro. Permanecendo firmes em tempos de tribulação. A palavra de Deus diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Amém? Recebemos essa palavra, né? Que a graça e a paz nos sejam, não só somadas, são multiplicadas. Que a graça de Deus na nossa vida se torne multiplicação para nós. Queridos irmãos, a carta do apóstolo Pedro aqui, que nós vamos conversar um pouquinho hoje, nessa manhã, ela foi escrita aos cristãos que Pedro chama aqui forasteiros da diáspora. E aí ele cita aqui que o endereço dessa carta, ele cita 5 províncias romanas, para as quais, onde as igrejas estavam espalhadas nessas 5 províncias romanas, e para eles ele envia então essa carta para esse conjunto de igrejas dessas 5 províncias. A questão é, por que ele escreve essa carta para aquelas igrejas? E a resposta a isso se encontra em 1 de Pedro 5, nos versos 12 a 14. Agora eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá, 1 de Pedro 5, do verso 12 ao verso 14, ele fala a razão porque ele escreve essa carta para esses irmãos. Ele diz assim: por meio de Silvano aqui é o mesmo Silas, lá da segunda viagem missionária de Paulo. Por meio de Silvano, que considero um irmão fiel, escrevo para vocês, igrejas dessas 5 províncias, escrevo para vocês de forma resumida, exortando e testemunhando que esta é a genuína graça de Deus. Vamos ler juntos essa última frase agora, aí do verso 12, a última frase: continuem firmes nessa graça. Verso 13: aquela que se encontra na Babilônia, também eleita, manda saudações, e o mesmo faz o meu filho Marcos. Saúdem uns aos outros com um beijo fraterno. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Amém? Paz a todos vocês que estão em Cristo, porque aquelas igrejas estavam precisando de paz. Por que Pedro escreve essa carta para esses irmãos? Diz aqui o texto que nós lemos, no capítulo 5, verso 13, que Pedro estava onde quando escreveu? Pedro estava em Roma. Ele estava em Roma. Ele diz aqui no verso 13: aquela que se encontra na Babilônia, também eleita, manda saudações. A igreja de Roma, porque era comum no primeiro século os cristãos se referirem a Roma como a Babilônia. Pedro estava em Roma, e nós sabemos, pela tradição da igreja, dos pais da igreja, pelo Novo Testamento, através de uma análise, e por esta carta aqui, que fica claro que eles estavam passando tempos de muita perseguição.
Muito provavelmente, o que os teólogos dizem é que Pedro escreveu de Roma quando ele estava preso em Roma. E no ano de 64, os irmãos, não sei se os irmãos lembram lá do ensino, lá na escola, no ano de 64, o imperador Nero pôs fogo em Roma. Ele pôs fogo em Roma. E a situação de Nero a situação política dele ficou assim, como a situação de muitos políticos do Brasil, uma situação muito difícil, muito complicada. Estava quase indo chamado para depor da CPI lá, né, dos tempos dele, no Senado, né? Então ele estava quase sendo chamado já para depor na CPI do Senado romano. Situação difícil. Aí Nero, depois que ele pôs fogo, situação difícil, política, ele, para se livrar, transferiu a culpa para os cristãos. Ele diz que quem fez essa loucura, quem fez essa desgraça em Roma, foram os cristãos. E a vida dos cristãos se complicou demais. A vida deles se complicou demais. Os cristãos, então, irmãos, começaram a passar por uma intensa perseguição. Eram tempos de prisão, tempos de crueldades, tempos de perdas, tempos difíceis para a igreja. E Pedro, quando ele escreve aqui, isso que é importante você perceber, Pedro não está escrevendo de uma sala com ar-condicionado na Avenida Paulista. Não. Pedro está escrevendo de onde? Ele está escrevendo do meio do furacão. Ele está preso aonde? Em Roma. É do meio do furacão, do meio do turbilhão, que ele começa a escrever essas palavras. E sobre o que ele está escrevendo? Nós lemos aqui. Pedi para ler juntos, nós lemos, ele fala aí no capítulo 5, no verso 12, continuem firmes nessa graça. Em outras palavras, irmãos, Pedro escreve de Roma, do centro do furacão, para encorajar os irmãos a permanecerem firmes no Evangelho, nos tempos das tribulações que eles estavam vivendo. Esta é uma carta de encorajamento, de fortalecimento para a igreja, que o apóstolo Pedro escreve para a igreja, a amada igreja de Jesus, que estava passando por tempos difíceis. E no capítulo 1, e agora eu vou pedir para você voltar lá para o capítulo 1. No capítulo 1, Pedro começa então a fortalecer a igreja, lembrando a igreja da firme segurança que nós podemos ter em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Pedro começa então consolando e encorajando essa igreja, lembrando a igreja da firme segurança que a igreja pode ter no Evangelho de Cristo, a segurança no Evangelho. Nesses versículos iniciais aqui, capítulo 1, do verso 1 até o verso 12, Pedro destaca 3 aspectos da nossa segurança em Cristo. 3 aspectos da nossa segurança no Evangelho. O aspecto, ele fala sobre a segurança futura da salvação. Depois ele fala sobre a segurança presente do cuidado de Deus. E depois ele fala então sobre quais são os fundamentos dessa segurança. E eu queria ver rapidamente com os irmãos então o que Pedro fala aqui para essa igreja que precisa aí de encorajamento no meio das tribulações. Em primeiro lugar, Pedro começa falando aí do verso 1 até o verso 4, e nós lemos o verso 1 e 2, né? Quero ler com os irmãos 1 de Pedro 1, os versos 3 e verso 4, vamos ler. Aqui Pedro começa falando então da segurança futura de salvação que nós temos em Cristo Jesus. Olha o que ele diz aí, capítulo 1, verso 3 e 4. Bendito, assim que ele começa o seu encorajamento, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou,
nos salvou, Ele nos regenerou e nos salvou para quê? Aí ele fala, para uma viva esperança, para uma esperança viva, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele nos regenerou para sermos o povo da esperança. Nós somos um povo cheio de esperança no coração. É uma esperança viva, não é uma esperança morna, uma esperança fria, mas é uma esperança efervescente, baseada na vitória de Jesus. Verso 4, aí ele fala, Ele nos regenerou, nos salvou para uma herança, que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, e que está reservada nos céus para vocês. Amém, irmãos? O que Pedro está dizendo aqui para a igreja? É simples, ele começa no verso 1, ele começa dizendo assim: pessoal, os tempos são difíceis. Nero começou uma perseguição cruel e injusta contra nós. Os tempos não são favoráveis, mas lembrem-se que vocês são forasteiros. Vocês, verso 1 diz, forasteiros da diáspora. O que ele quer dizer com isso? Irmãos, não esqueçam que aqui nós somos apenas habitantes temporários nessa vida. Nós somos peregrinos. Nós não somos cidadãos dessa terra. Pedro aqui está dizendo, aquela expressão fala que a vida e esse mundo aqui são apenas uma ponte. Nós estamos aqui de passagem. Nós somos peregrinos, nós somos forasteiros, nós estamos apenas aqui nessa vida, nós estamos cruzando uma ponte, é uma passagem. E aí ele diz assim, nessa passagem, a primeira coisa que vocês têm que fazer, olhem para o fim da ponte. E no fim da ponte, no final dessa ponte, vocês vão encontrar o quê? Vocês vão encontrar que lá no final da ponte tem uma herança que está reservada para vocês. Nós somos o povo que tem uma esperança viva, porque Jesus Cristo ressuscitou. E essa esperança viva é que nós temos uma salvação que está reservada para nós. Nós temos uma herança, uma dádiva, uma riqueza que está reservada para nós no fim dessa ponte. Então nós temos que aceitar, todos nós, Pedro está dizendo, irmãos, mais dia, menos dias vamos passar por essa vida. Aqui é temporário. A grande questão que nós precisamos ter no coração, enquanto nós estamos atravessando essa ponte, essa peregrinação, é o que nos aguarda no final. E para aqueles que são de Cristo, o que os aguarda no fim é uma herança. O apóstolo Pedro nos lembra, e ele pinta um quadro aqui dizendo assim: vocês são herdeiros. Não sei se você é um herdeiro de alguma coisa aqui nessa vida, né? Mas quem tem herança reservada sabe como é que é. Nós somos herdeiros, ou seja, com o passar do tempo nós sabemos que está reservado para nós uma riqueza que nós vamos receber. Isso que significa ser herdeiro. Há um testamento que já está promulgado, há um testamento que já foi ratificado, e nesse testamento está escrito o seu nome e o meu, amém? Porque herança nos fala de testamento, e por isso que nós temos um novo testamento, e esse testamento foi ratificado com o sangue de Cristo, sangue de Jesus. E nesse testamento está o meu nome e o seu, está reservada essa herança para nós. E Pedro chama a atenção e lembra os irmãos e diz assim: olha irmãos, aqui vai passar, mais dia menos dia, as coisas aqui passam, inclusive Nero vai passar, amém? Porque o mal também passa, tudo passa, mas eu e você, no final dessa ponte, podemos ter uma firme certeza de que há uma herança que está reservada para nós.
É muito interessante que ele fala no verso 4, vou pedir para você ver aí no verso 4, essa herança, ela tem algumas características, essa herança que está reservada tem pelo menos 3 características. Ele diz assim: para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada e que não murcha, e que está reservada nos céus para vocês. Algumas versões antigas da Bíblia dizem assim, né, essa frase que nós lemos, falam que a herança é incorruptível, é sem mácula e é imarcessível, né? Algumas versões. Incorruptível significa que não pode ser destruída, sem mácula significa que ela não pode ficar manchada, e imarcessível significa que ela não murcha, ela não perde a sua validade. O que significa isso, irmãos? Que nós somos herdeiros, e ele está dizendo aqui que essa herança que está reservada para mim e para você, ela não pode ser tocada. Essa herança não pode ser tirada de nós. Amém? Ela está reservada e ela não pode ser tirada de nós, ela não pode ser tocada nem pela morte, nem pelo mal e nem pelo tempo. Ela é nossa em Cristo Jesus. E nós temos essa segurança de que aqui, mais dia menos dia, a nossa vida, nós somos aqui estrangeiros aqui, e a nossa vida vai passar. Nós vamos chegar no final dessa passagem, mas no final existe para nós uma herança que está reservada e que o mal não pode tocar, que a morte não pode tirar de nós, que o tempo e que ninguém pode tirar das nossas mãos, aleluia. Ela é nossa em Cristo Jesus. Consolem-se uns aos outros, em tempos em que Nero, e o nosso Nero, nesses últimos tempos foi o Corona Nero, né? Tempos em que Nero está matando irmãos, dificultando nossas vidas. Lembrem-se, olhem para o futuro, a segurança futura da salvação. Mas Pedro não para aqui para consolar e fortalecer esses irmãos. Depois ele começa a falar da segurança presente do cuidado de Deus. Ele fala do final da ponte, mas ele também fala agora enquanto nós estamos cruzando a ponte. E ele fala da nossa segurança que nós podemos ter hoje, no tempo presente. Porque olha o que ele diz no verso 5. Verso 4 ele fala dessa herança que está reservada nos céus para vocês. E aí no verso 5 ele diz o quê? Vamos ler juntos? Verso 5, 1 de Pedro 1, 5. Vamos ler juntos? Que são Aqui ele fala no verso 5, vocês que são guardados. Guardados pelo quê? Guardados pelo quê? Pelo poder de Deus. Ele não fala que serão guardados, ele fala que são guardados pelo poder de Deus. É interessante, os teólogos dizem que essa palavra aqui, guardados, ela era uma palavra, era um termo militar usado lá no Império Romano. E essa palavra guardados fala das sentinelas. As sentinelas, os guardas que ficavam vigiando a cidade, impedindo que os ladrões ou outras pessoas atacassem as cidades, as sentinelas que ficavam nos muros guardando a cidade. E porque haviam sentinelas confiáveis guardando os muros da cidade, o que a cidade podia fazer? Descansar. Pergunto para você, a nossa sentinela é confiável ou não? Aquele que nos guarda, nós podemos confiar nele ou não? Nós somos guardados no presente pelo poder de Deus. Não é só a certeza
futura da salvação, mas a certeza do cuidado presente que eu e você podemos ter. E esse cuidado de Deus, eu vejo aqui Pedro falando 3 características desse cuidado. Primeira característica é que esse cuidado ele é permanente. Ele é permanente. Olha o que diz o verso 5. Verso 5 diz assim: vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para ser revelada, quando, irmãos? Para ser revelada no último tempo. Então, este cuidado de Deus vai até quando? Até quando? No último tempo. É permanente. E sabe por que eu acho maravilhoso aqui? Que ele não fala assim para eles assim, até o final da vida de vocês. Ele fala até o último tempo, quando Jesus será revelado. Isso significa, irmãos, que eu e você estamos incluídos nesse cuidado. Porque o último tempo ainda não chegou. O cuidado de Deus, eu e você estamos incluídos nesse cuidado, que vai até o último tempo. Deus cuida do seu povo. Deus cuida de modo permanente da sua igreja, no tempo presente. Em segundo lugar, a segunda característica desse cuidado é que esse cuidado inclui as provações, inclui os nossos sofrimentos. Versos 6 e 7, veja o que Pedro diz aí, agora sobre o tempo presente. Versos 6 e 7 diz assim: nesse cuidado de Deus, nessa segurança que eu estou falando para vocês, vocês exultam, nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário. Olha quanta concessão que ele está fazendo aqui, Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam entristecidos, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Aleluia, amém, amém. O cuidado de Deus inclui os nossos sofrimentos, as provações, porque eles estavam passando aqui pelas perseguições de Nero. Quais são as características desses sofrimentos e dessas provações que Pedro fala aqui para a igreja? Primeiro, provações, sofrimentos, irmãos, muitas vezes são necessários nas nossas vidas. Amém? Agora só teve um amém, ó. Você percebeu? Percebeu que só teve um amém? É um amém meio, meio gaguejante, Uma das maiores bênçãos das nossas vidas são os sofrimentos. E Deus sabe disso. Porque Pedro diz aqui, verso 6: nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário. Às vezes é necessário. Jesus diz em Mateus 16: é necessário que eu vá para Jerusalém e sofra. É necessário. O Evangelho ensina que sem o sofrimento de Cristo não haveria salvação para nós. É necessário. E nós somos seguidores de Jesus Cristo, e muitas vezes o sofrimento é necessário para mim e para você também. É necessário. Irmãos, a palavra de Deus nos ensina que às vezes Deus nos livra das provações, amém? Por exemplo, as pragas no Egito, de muitas pragas, de muitas crises. Lembra daquelas 10 crises lá do Egito? Teve crises que Deus livrou o seu povo na terra de Gósen. Muitas vezes Deus nos livra das provações. Mas muitas vezes, irmãos, Deus nos livra através das provações, não das provações. Que bom quando Ele fala assim: não, isso aqui não vai atingir você. Amém, aleluia. Mas às vezes Ele permite, Ele está no controle dos nossos sofrimentos. É o que Pedro está dizendo aqui, no tempo presente.
E muitas vezes Ele permite, porque Ele nos livra através de provações. E a Bíblia é cheia de exemplos disso. O mais simples exemplo, o mais óbvio, lembra do espinho na carne do apóstolo Paulo. Vocês lembram dessa história? O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. Isso é uma parábola, literal, é um espinho na carne. Espinho na carne faz o quê? Dói, é dor, é sofrimento. Paulo está dizendo aqui que ele tinha um sofrimento, que ele orou a Deus e pediu 3 vezes que Deus removesse esse sofrimento, e era um sofrimento que vinha pelas porradas de Satanás. Ele fala, Satanás entrava no ringue com Paulo e sempre dava uma esfacelada no Paulo assim. É uma coisa, um mistério. E Paulo tinha esse sofrimento. Ele pediu a Deus que Deus removesse 3 vezes esse espinho, esse sofrimento. Qual foi a resposta de Deus para Paulo? Não, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta. Paulo, eu não vou remover esse sofrimento, eu vou dar graça para você suportar esse sofrimento, porque a minha graça te basta. Mas eu não vou remover esse sofrimento. Sabe por quê, Paulo? Porque você, Paulo, com esse sofrimento é um homem melhor do que se você não tivesse esse sofrimento. Ele diz, para que eu não me tornasse arrogante, prepotente, soberbo, para que eu não me desviasse de Deus, para que eu não me afastasse de Deus, foi-me posto um espinho na carne. Sofrimentos. Deus está no controle dos nossos sofrimentos. E a primeira característica, irmãos, é que às vezes os sofrimentos são necessários. Aqui no verso 7 de Pedro nós lemos, ele fala que é proveitoso, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Aqui Pedro está dizendo que o sofrimento confirma, o sofrimento purifica, o sofrimento enriquece a nossa fé. Ele confirma a nossa fé, sofrimento purifica a nossa fé, sofrimento deixa a gente mais maduro, com menos besteira na cabeça, menos infantil, menos criança, mais homem. E ele enriquece a nossa fé. Segunda característica que ele fala aqui, que os sofrimentos podem ser às vezes dolorosos. Dolorosos, ele fala aqui, ainda que por breve tempo vocês sejam contristados por várias provações. Não está dizendo aqui para a gente não se entristecer, nós vamos nos entristecer às vezes, irmãos. E Deus sabe, e Deus às vezes permite que a gente se entristeça, porque Ele tem algo melhor. Ele está nos purificando, confirmando, nos enriquecendo. No momento a gente não entende, diz Hebreus, a disciplina, mas depois a gente vai perceber como aquilo abençoou a minha vida. Essa é a palavra de Pedro para essa igreja. E em terceiro lugar, que ele fala aqui desse sofrimento, aleluia, olha só, os sofrimentos são breves, são passageiros, amém? Ele fala aqui, né, verso 6, exulto, embora no presente, por breve tempo, amém, irmãos? Os sofrimentos passam, amém? A tempestade aí na sua vida vai passar. Esse vale das lágrimas vai passar, esse deserto vai acabar. É por breve tempo que Deus, às vezes, usa o sofrimento para nos melhorar. Como o ouro no forno era purificado e ficava mais valoroso, a mesma coisa Deus faz conosco. Os sofrimentos, as tribulações são passageiras e terminam. E é interessante pegar a história, porque nós falamos aqui que no ano de 64 começou isso, porque Nero pôs fogo em Roma e culpou os cristãos. No ano de 68 ele morreu. Durou 4 anos. Passou. Porque nós somos peregrinos. Eu e você. Mas o mal também é peregrino. O malvado também passa. Tudo passa, irmãos.
O que não passa, sabe o que é? É a certeza do cuidado de Deus nas nossas vidas no tempo presente. A tribulação passa, o cuidado de Deus permanece até o último tempo. Aleluia! Essa é a nossa segurança. E uma terceira característica aqui desse tempo presente, que desse cuidado no tempo presente aqui, e do tempo presente que Pedro fala aqui para essa igreja em tempos de tribulação, é que o tempo presente também pode ser de alegria e louvor, amém? O tempo presente pode ser também um tempo de alegria e louvor, porque ele está no meio do furacão de Roma. Como eu falei, ele não está numa sala com ar-condicionado na Avenida Paulista, falando aqui, escrevendo para o pessoal que está lá sofrendo. Não, ele está no meio do furacão. E ele diz assim, verso 3, olha o que ele fala no verso 3, 1 Pedro 1:3. A primeira palavra dele é bendito. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que ele começa a sua argumentação? Bendito, com louvor. Tempo presente é um tempo que pode ter muito louvor, pode ter muita exultação. Ele fala aqui, verso 6 e verso 8, olha o que diz o verso 6 e 8: nisso vocês exultam, ele diz no verso 6, e olha o que ele fala agora no verso 8: mesmo sem tê-lo visto, Jesus, mesmo sem vocês terem visto Jesus, e nós estamos no mesmo barco, né? Nós também não vimos Jesus, não fomos testemunhas oculares, mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam, mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, vocês fazem o quê? Exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Que coisa impressionante. E aqui, irmãos, Pedro está dizendo algo que é impressionante para nós. Ele diz que o tempo presente, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nisso nós também exultamos. E aqui ele diz que quando a gente ama verdadeiramente a Jesus, quando nós confiamos, ele diz aqui, crendo nele, nós confiamos verdadeiramente em Jesus, no tempo presente, nós podemos exultar com uma alegria indescritível e cheia de glória. Sabe o que ele está dizendo para a igreja aqui? Aqueles que amam Jesus de verdade, e aqueles que confiam em Jesus de verdade. Lembra lá da herança do final da ponte que a gente falou? Lembra? Ele fala que no tempo presente, aquela herança do final da ponte, nós já podemos começar a desfrutar dos sinais dela hoje, no nosso coração, na nossa alma. Porque ele fala aqui que a gente desfruta de uma alegria, nós exultamos com uma alegria que é indescritível e gloriosa. A alegria do tesouro que está lá no final da ponte já pode ser, nós podemos ter o aperitivo dela hoje aqui, amém? Isso para quem ama verdadeiramente a Jesus e para quem confia nele verdadeiramente, acontece esse milagre. Um incrédulo não consegue entender isso. Não consegue entender isso, de como nós podemos ser um povo que às vezes contristados por várias provações, mas nós não somos marcados pela tristeza, nós somos marcados pelo louvor e pela alegria. Porque essa alegria é um milagre. Sabe qual é o exemplo que a gente pode dar para você entender aqui? Imagina um casal jovem que vai casar. Eles vão casar em maio do ano que vem, imagina. O casamento está marcado para maio do ano que vem. A festa vai ser, a grande festa vai ser quando? Em maio do ano que vem. Mas aí eles vão, hoje,
Lá no buffet, onde vai ser a festa, eles vão lá experimentar aquilo que chamam de menu degustação. Você já viu isso? O casal pode desfrutar do menu degustação. Eles podem chegar lá no buffet e falar assim: eu gostaria de comer aquilo que a gente vai comer na grande festa lá em maio, eu gostaria de comer um pouquinho agora, eu posso? Fala assim: claro, a festa já é sua. Lá em maio, você pode desfrutar do menu degustação hoje. Aí o casal vai lá. Eu já ia comer uma refeição, né, irmão? Assim, mas aí é menu degustação, fica feio comer muito. Mas aí vai lá e come um pouquinho lá do negócio lá, do camarão, come um pouquinho não sei do que, come lá, né? Eu já ia pedir hambúrguer com bacon, negócio, né? Vai, come, pede, vai. E as bebidas, eu posso experimentar isso aqui? Tudo aquilo que vai ter lá em plenitude já pode ser meu hoje, com sinais, por meio do Espírito Santo na nossa vida. É o que Pedro está dizendo para aqueles que amam Jesus e confiam em Jesus. Vou fazer uma pergunta para você: a tua vida cristã está sendo caracterizada pelo quê? Enquanto você está atravessando a ponte, irmão, no tempo presente hoje, a tua vida cristã é caracterizada pelo quê? Se eu pedisse para sua esposa falar, o que ela falaria? Se eu pedisse para o seu primo dizer assim: escuta, o que você enxerga nessa pessoa? Se eu pedisse para o seu marido falar, senhora, um marido que às vezes nem vem na igreja, mas eu pedisse para ele assim: escuta, o que você vê na vida dela? O teu filho, o que ele diria? Porque nós somos contristados, sim, nós passamos por momentos, mas são momentos breves, de tristeza e de lágrimas. Nós choramos às vezes, nós nos entristecemos às vezes, mas a minha vida não é marcada pela tristeza. A minha vida tem que ser marcada pelo louvor e pela alegria, que é indescritível e é cheia de glória, porque são porções de degustação da vida eterna que eu já posso desfrutar hoje. E isso, esses irmãos aqui estavam vivendo. Sabe, irmão, se a tua vida cristã, ela é uma vida definida, se você assim, a tua vida é marcada pela infelicidade, se a tua vida ela é marcada pela murmuração, pelo descontentamento, se a tua vida está sendo marcada por isso, alguma coisa está errada com a tua vida cristã. Está errada. Eu tenho que parar e me perguntar: eu estou de fato dizendo: Senhor Jesus, eu te amo, acima de tudo, Senhor, eu te amo, Senhor Jesus, eu confio em Ti, eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas Jesus, eu confio em Ti, porque Ele diz aqui: mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam, mesmo não o vendo agora, mas você, crendo nele, confiando nele, vocês exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória. E eu lembro quando eu era mais moço lá em Barbacena, né, como diz lá a coisa do humor lá, né? Mas eu lembro, a gente tinha um hino antigo que a gente cantava na igreja, que era um convite para a gente exultar, lembra? Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus o Senhor, a Deus demos glória, porquanto dos céus seu Filho bendito por nós todos deu. Amém? Vocês me ajudam aí, porque eu sou péssimo cantando? Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador,
a Jesus o Redentor, a Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém, irmãos? Vamos dar uma salva de palmas. Obrigado, Paulo. Obrigado. Antigamente a gente convidava os crentes para exultarem. E a gente tem que convidar hoje a igreja para exultar, porque a igreja pode exultar. Pode exultar por quê? Sabe por quê? Porque nós temos hoje a certeza do cuidado dele. Nós temos hoje a certeza do cuidado. Esse cuidado que é permanente, é para sempre. Esse cuidado que inclui as nossas tribulações. Esse cuidado que enche o nosso coração de uma alegria que é indizível e cheia de glória. A gente se entristece, mas a vida cristã é marcada pela alegria e pelo louvor. Eu espero que você saia daqui hoje dizendo assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Em último lugar, para encerrar, o tempo já vai adiantado. Vocês aguentam mais 5 minutos? Em último lugar, Pedro nos diz aqui uma outra palavra dele para esses tempos de provação. Ele nos dá o alicerce, as garantias dessa segurança. Terceira característica dessa segurança são as garantias que eu e você podemos ter de que isso não é fake news. Isso que nós acabamos de falar aqui não é falsidade, não é fake news. E Pedro nos dá aqui 6 garantias de que isso aqui a gente pode pôr a nossa fé e o nosso coração nessa palavra. 6 garantias de que a nossa herança está guardada, gloriosa para nós, e de que hoje nós somos guardados no cuidado de Deus. O futuro e o presente é nosso em Cristo Jesus. E Ele nos dá 6 garantias. A primeira garantia é a palavra, essa palavra foi palavra do apóstolo de Jesus Cristo. Ele começa no verso 1 dizendo: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, palavra do apóstolo Pedro, um enviado especial do próprio Senhor Jesus para nos orientar, nos ensinar, nos instruir como igreja. É dele essa palavra. Com todo respeito, essa palavra não é do Lair Ribeiro. Com todo respeito ao Lair Ribeiro, essa palavra é do apóstolo Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, comissionado por Jesus para falar para nós. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta palavra desse homem, eu edificarei a minha igreja. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta os meus cordeiros. Um homem que fala com a autoridade de Jesus Cristo. Essa é a nossa primeira garantia. A segunda garantia de que isso aqui não é fake news, mas isso aqui é verdade, é que toda essa segurança ela está baseada na obra do Deus triuno, na obra completa do Deus triuno. Olha o que Pedro diz no verso 2. Essa igreja, e eu e você, nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Olha a trindade aqui, em santificação do Espírito, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo. Eleitos por Deus Pai, santificados pelo Espírito Santo, aspergidos pelo sangue redentor de Cristo Jesus. Essa é a nossa garantia, é a obra de Deus. Eu não tenho essa segurança porque eu sou bambambam. Eu não tenho essa segurança porque eu sou santo. Eu tenho essa segurança
porque é Deus, o Deus triuno que me sustenta. Ele me elegeu, Deus Pai me elegeu, o Espírito Santo me santificou e Jesus Cristo me aspergiu com o seu sangue. Eu estou salvo e redimido e perdoado. Por isso que eu tenho segurança. A terceira garantia dessa minha segurança é a grande misericórdia do nosso Deus. Verso 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que conforme a sua grande misericórdia nos regenerou, nos salvou. Conforme o que, irmãos? Conforme o que? A sua grande misericórdia. E veja que Pedro não fala aqui da misericórdia. Pedro fala da imensa, da descomunal, da mega misericórdia. Não sei quantos terabytes de misericórdia estão derramados sobre nós. Essa é a nossa garantia. A quarta garantia é a vitória de Jesus sobre a morte. Eu tenho essa segurança porque Jesus venceu. Verso 3. Segundo a sua imensa, mega misericórdia, nos regenerou para uma esperança, uma viva esperança, mediante o quê? A ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amém, irmãos? Irmãos, hoje em dia, ressurreição acontece o tempo inteiro nos hospitais. Não é raro. O sujeito está lá na UTI, a máquina está fazendo assim, pi, 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 pi. Daqui a pouco ela faz pi, pi. Parou. Aí correm enfermeiros, correm médicos, e depois, às vezes, de 3, 4, 5 minutos lá com choques, medicamentos e não sei o que, pi, 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 e volta. Isso é ressurreição. Acontece mais do que a gente imagina. Mas qual é a diferença dessa ressurreição para a de Jesus? Todos aqueles que ressuscitam, tanto na Bíblia quanto aqui na história, ressuscitam, eles voltam um dia a fazer pi. Todos voltam a morrer e um dia será definitivo. Jesus Cristo não. Pedro é testemunha ocular. Ele diz assim: ele morreu de fato. Ele ficou 3 dias sepultado de fato. Ao terceiro dia ele venceu a morte. Ele ressuscitou e ele não volta mais a morrer. Ele ressuscitou. E nós somos testemunhas oculares que ele não volta, porque ele ascendeu ao céu, e no céu ele foi entronizado à direita do Pai e recebeu toda a glória. Essa é a minha segurança. A minha segurança não sou eu, não é minha mãe, não é meu pai, não, a minha segurança é essa, a vitória de Jesus. A quarta garantia, aliás, a quinta garantia da minha segurança é o poder de Deus. Amém, irmãos? É o poder de Deus. Verso 5 diz que nós somos guardados, nós somos cuidados pelo poder de Deus. Aleluia. Pergunta: Deus é poderoso? O Timão é todo poderoso, né? Todo poderoso Timão, né, irmãos? Mas Deus é muito mais poderoso. Você pode descansar no poder de Deus ou não? Essa sentinela é confiável? É certo, diz a palavra, que não cochila e nem dormita a sentinela de Israel. E porque Deus não cochila e nem dormita, não dorme nem cochila, Deus nem boceja, é por causa disso eu e você podemos dormir hoje, amém? Essa é a minha segurança. E finalmente,
A última, sexta garantia, é a palavra de Deus que me dá a garantia. A palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo que veio através dos profetas e dos apóstolos de Jesus. Verso 10 e seguintes diz assim: foi a respeito desta salvação que eu estou falando para vocês, diz Pedro, que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito Santo, o Espírito de Cristo, sublinhe isso, que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles, a esses homens, a esses profetas inspirados, a eles foi revelado que não para si mesmos, para vocês, para mim, para nós, aleluia, para nós, ministravam as coisas que agora foram anunciadas por vocês, por aqueles que, de novo, olha só, pelo Espírito Santo enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho, ou seja, os apóstolos. Coisas essas que os anjos desejam contemplar. Tem anjo no céu desejando conhecer o que está disponível para nós. E a gente, muitas vezes, ignora. Que tristeza. Mas a sexta garantia de que eu tenho dessa salvação, dessa segurança para o futuro e para hoje, é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, dada através dos profetas e dos apóstolos para nós. Coisas essas que os anjos pedem assim: posso participar da aula de EBD do Nelson, né? Do Josuel, e Deus fala assim: não, para você eu tenho outra coisa, essa conhecer isso é para eles lá. Vamos conhecer, irmãos? Amém? Amém? Que Deus abençoe. E assim Pedro consola, né, essa igreja, ele encoraja e fortalece os irmãos, lembrando os irmãos dessa segurança que eles têm no futuro e dessa segurança que nós temos para o dia de hoje, amém? Quero chamar os irmãos do louvor para virem para cá. Vou colocar aqui a minha máscara e quero orar com você. Como é que você está hoje? Queria que você hoje exultasse. Eu queria que essa semana você trocasse, às vezes, a murmuração, a reclamação, que você trocasse por louvor. Amém, irmãos? Troque por louvor, por exultação. Ame a Jesus, se consagre a Jesus, confie totalmente em Jesus. E você vai experimentar aquilo que está reservado lá no futuro. Você vai começar a experimentar o milagre da exultação e da alegria indescritível e gloriosa hoje no teu coração, restaurando a tua alma. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar, que nossas vidas sejam caracterizadas por essa segurança. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos, abra o teu coração. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, entregue a sua vida para Jesus. Ame a Jesus e confie em Jesus. E Deus vai abençoar você. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por esse encorajamento. Não de um homem distante, mas de um homem que estava no meio do furacão. Ele testemunha para nós, isso é verdade. E que essas gloriosas bênçãos que nós vimos hoje aqui, que em nome de Jesus visitem a tua igreja nessa semana, visitem os irmãos que estão em casa, os que estão nos hospitais, porque, Senhor, ainda que a gente se entristeça, Senhor, por um tempo, nós sabemos que no tempo presente nós já podemos desfrutar, pelo amor e pela fé, dessa alegria, Senhor, indescritível, essa segurança, Senhor, gloriosa, de pertencermos a Ti, de sermos propriedade do Senhor, daquilo que está reservado para nós e que pode ser também experimentado hoje, Senhor. Obrigado. Eu peço, Senhor, que nós como igreja
Que o Senhor nos dê a alegria, Senhor, de experimentarmos essas bênçãos. A partir de hoje, Senhor, no próximo ano que começa, que a nossa igreja, Senhor, seja uma igreja cheia de exultação, cheia de louvor, cheia da alegria e da gratidão, da presença e da direção do Senhor nas nossas vidas. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos no Senhor. E as tristezas, as tribulações, nós sabemos, pela fé, que elas também estão debaixo do Teu cuidado. Obrigado, Senhor, obrigado. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão, que a consolação e que a alegria gloriosa do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém, 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 queridos irmãos.